Os falsos mestres impressionam com a pregação e as manifestações externas. Texto base, 2 Coríntios 11, 13 e 15. Introdução. Estamos vivendo uma era em que muitos pregadores e líderes de igrejas estão mais preocupados em impressionar o povo do que em pregar o Evangelho de Cristo de maneira pura e sem distorções. Eles usam gritos, pulos, marchas, visões de anjos e outras manifestações externas como uma forma de criar sensações, em vez de promover uma verdadeira transformação pela palavra de Deus. O propósito do culto e da pregação não é criar um espetáculo, mas edificar a igreja na verdade de Cristo. Neste sermão, vamos examinar como os falsos mestres impressionam com a pregação e com manifestações externas místicas se tornaram uma ferramenta de engano para atrair multidões. Vamos confrontar essas práticas e trazer à luz o que a Bíblia realmente ensina sobre adoração e pregação genuína. 1. Gritarias e alterações da voz no púlpito, buscando sensacionalismo em vez de edificação espiritual. Texto de apoio, 1 Coríntios 14, 8 e 9. Pois, se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se não disserdes pela língua palavras bem compreensíveis, como se entenderá o que dizeis? Porque falareis ao ar. Muitos líderes alteram suas vozes e gritam durante a pregação. Acreditam que esse tipo de comportamento irá gerar um maior impacto emocional nas pessoas. Essa manipulação emocional não tem lugar no culto cristão. A pregação deve ser clara, focada na palavra de Deus e não na emoção momentânea. A Bíblia nos ensina que o propósito do culto é edificação, não sensações efêmeras que apelam para os sentimentos, mas não alcançam o coração. Se um pregador sempre grita ou altera excessivamente sua voz para chamar a atenção, isso significa que sua mensagem está mais perto da verdade? Não. A verdadeira pregação deve ser clara, reverente e centrada na palavra de Deus. O Espírito Santo não precisa de gritos para convencer o coração humano. Quando o foco da pregação está em gritar ou impressionar, algo está terrivelmente errado. 2. A prática de marchar, pular e agir como espetáculo. A busca por sinais externos e não pela verdadeira reverência. Texto de apoio, Mateus 6, 5, 6. E quando orares, não sejais como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Muitas igrejas têm se tornado palco de marchas, saltos e movimentos corporais, como se isso fosse uma expressão genuína de adoração. E, em vez de reverência, buscam emoções. Esses comportamentos não são sinais da presença do Espírito, mas sim de um espírito de espetáculo. O culto genuíno não depende de movimentos físicos, mas de um coração quebrantado e humilde diante de Deus. A adoração verdadeira se dá em espírito e em verdade, não em movimentos físicos destinados a impressionar. Pergunta: se o culto está cheio desses movimentos, isso significa que é um ambiente de verdadeira adoração? Não. A verdadeira adoração não depende de gestos ou movimentos, mas de uma vida rendida à vontade de Deus. Quando o culto é mais sobre o espetáculo do que sobre Cristo, ele se torna vazio e sem valor. 3. Visões de anjos e manifestações extraordinárias. A busca pela experiência mística em detrimento da palavra de Deus. Texto de apoio, 2 Coríntios 11, 14 e 15. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros
que se transfigurem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Muitos líderes alegam ter visões de anjos ou revelações sobrenaturais para gerar um ambiente de misticismo e encanto. Essas experiências podem ser poderosamente sedutoras, mas não têm base bíblica, e na maioria das vezes são um disfarce para enganar os que não têm conhecimento bíblico. Satanás se disfarça de anjo de luz, e ele usa os mesmos métodos para enganar os crentes, visões, experiências místicas e revelações que não estão de acordo com a palavra de Deus. A Bíblia é clara, qualquer revelação que não se alinhe com as Escrituras é falsa. Se um pregador afirma ter visto anjos ou recebido visões especiais, isso valida sua autoridade para ensinar? Não. A única autoridade que devemos seguir é a palavra de Deus. Visões e revelações devem ser testadas pela Bíblia. O Evangelho de Cristo não precisa de sinais sobrenaturais ou experiências místicas para ser eficaz. Alerta final. O perigo mortal de buscar espetáculo em lugar da verdadeira adoração. Esses líderes que alteram suas vozes, pulam, gritam e buscam visões de anjos para impressionar o povo, não estão pregando o Evangelho de Cristo. Eles estão criando um espetáculo para desviar as pessoas da verdadeira adoração. A verdadeira adoração não depende de emoções ou de sensações momentâneas, mas de um coração quebrantado e submetido à palavra de Deus. Se você é um líder que usa essas práticas para atrair multidões e manter o foco no espetáculo, arrependa-se agora. O que você está fazendo é mais do que apenas um erro teológico. Você está conduzindo almas à perdição, ao inferno. A verdadeira adoração é humilde, reverente e fundamentada na palavra de Deus, não em gritos ou visões de anjos. O diabo está tentando desviar os corações da verdadeira adoração. Se você está sendo atraído por esses falsos mestres, suas manifestações externas, você está trocando a verdade por uma mentira. Portanto, em nome da verdade de Cristo, levante-se contra essas práticas de engano. A verdadeira adoração é aquela que é feita em espírito e em verdade, não por gritos, pulos ou manifestações externas. Que Deus nos guarde de toda forma de manipulação e nos conduza sempre à pureza da sua palavra, as Escrituras Sagradas. Amém.